Olá, meu nome é Nélio. Hoje vamos iniciar o curso de Terapia Intensiva Pediátrica com aula de insuficiência respiratória aguda, que teria como definição a incapacidade do organismo de conseguir manter as trocas gasosas, ou seja, suprir o organismo de oxigênio e retirar o CO2. Tem uma importância muito grande porque a gente pode ver que 25% das internações em pediatria e 50% da UTI pediátrica são decorrentes dessa patologia. Além disso, é a segunda causa de óbito em recém-nascido e lactentes. Muitas formas para a gente classificar. Eu vou colocar as principais, onde a gente consegue, além de classificar, estudar um pouco da fisiopatologia de cada uma. Então, a primeira é uma classificação simples, que é anatômica, em que coloca insuficiência respiratória alta e baixa. A alta seria da glote para cima e a baixa traqueia e pulmão. Extremamente importante porque nas patologias onde você tem falha na extubação, vai melhorar o seu entendimento e o seu tratamento. Existe a classificação funcional e restritiva, que principalmente de parênquima e pleura, e a obstrutiva, que é decorrente de brônquio. Temos a classificação etiológica, em que fala em patologia primária, ou seja, aquela que começa em pulmão, na pleura ou vias aéreas. E a patologia secundária, começa em outro lugar fora do sistema respiratório. Então, lesão do sistema nervoso central, as ICCs, intoxicações, entre outras, e em decorrente delas, teremos a insuficiência respiratória. Uma das classificações mais clássicas da insuficiência respiratória, que classifica em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é hipoxêmica, a mais frequente que nós temos em insuficiência respiratória. No início, sempre numa insuficiência respiratória vamos ter hipoxemia, mas no caso não vamos ter aumento de CO2 no início. E a tipo 2, que você tem desde o início aumento do CO2. A tipo 2 pode ser subdividida em central e pulmonar. Apesar do nome central, toda a hipoventilação entra nesse grupo. Então, de sistema nervoso central, de musculatura, sistema nervoso periférico. E a pulmonar são todas as causas obstrutivas que evitam que o ar entre no pulmão. Vou falar um pouco de fisiopatologia, mas antes de falar de fisiopatologia, eu gostaria de colocar algumas diferenças entre criança e adulto que vai nortear nosso entendimento dessa fisiopatologia. Então, primeiro, a criança tem uma língua relativamente maior do que o adulto, uma mandíbula mais curta e uma laringe mais anteriorizada. Além de só esses pormenores poderem influenciar na insuficiência respiratória, vão influenciar quando a gente tiver que intubar o paciente. Nossa intubação em criança é mais difícil por causa disso. Além disso, desde a glote até o brônquio, o bronquíolo, o arcabouço cartilaginoso que a gente tem na criança é mais maleável, podendo levar também a algumas patologias. Nós temos as vias aéreas em menor calibre e em menor número. Isso vai causar aumento da resistência de vias aéreas sempre em relação ao adulto. A resistência está aumentada, mas a complacência de parênquima pulmonar está diminuída. Isso também pelo menor número de alvéolos, pela menor ventilação colateral e pela menor formação de elastina nesse pulmão. Então, duas diferenças muito ruins: aumento de resistência e diminuição da complacência de parênquima pulmonar. Complacência de parênquima está diminuída, mas a complacência de caixa torácica está aumentada. Isso porque tanto externo como costela são mais maleáveis, a musculatura é menos desenvolvida. Isso causa uma maior tendência a colapso na expiração. A gente tinha falado da ventilação colateral, aqui está exemplificado. Então temos menos ventilação colateral, tanto interalveolar, quanto bronquíolo alveolar, quanto interbronquíolos. Todas elas levando a menor capacidade do pulmão de reagir a quadros obstrutivos bronquiolares. Outra diferença importante é o tipo de fibra que a gente tem no diafragma. Então a criança até é rica em fibras tipo 2. É uma fibra que consegue contrair mais rápido.
Por isso a criança consegue aumentar mais a frequência respiratória em relação ao adulto. Mas em compensação, ela leva mais precocemente a fadiga. Então respondemos mais na criança com frequência, mas fadigamos mais rápido. Então vamos ver os mecanismos fisiopatológicos principais, dividido em 4 grandes grupos. Então desequilíbrio, ventilação, perfusão, distúrbios da difusão, shunt e inadequação das trocas gasosas nos tecidos. Só abrindo um parênteses, só para lembrar da diferença alvéolo arterial de O2, vai ser importante para a gente entender a fisiopatologia. Então a diferença é aquele ar, o oxigênio que entra no alvéolo e o que consegue passar para o capilar pulmonar. É uma fórmula que à primeira vista, quando você olha, é um pouquinho complicada, mas é muito simples de realizar e vai nos trazer muitas informações. Então, primeiro ponto da fisiopatologia, desequilíbrio, ventilação, perfusão. Podemos ter com alto índice ventilação, perfusão, onde a gente tem uma ventilação alta, mas pouco fluxo sanguíneo. Isso vai caracterizar o espaço morto, sempre formando hipoxemia e hipercabia nesse caso. E podemos ter com baixo índice ventilação, perfusão. Então, a gente tem uma ventilação baixa com fluxo sanguíneo normal, que no caso mais grave vão se formar os shunts, né? Então, todo caso que entra pouco ar no alvéolo, mas a vasculatura está normal, está aqui. O ar entra no alvéolo. Ele foi mais difícil entrar, mas entrou. Para ele passar para o capilar, ele não tem dificuldade. Então, a diferença alvéolo arterial de O2, nesses casos, está normal. Então, a maioria dos casos de desequilíbrio de ventilação, perfusão, tem uma diferença alvéolo arterial normal, mas ela também pode ser aumentada. Muitas causas, só para exemplificar as principais, podemos ter diminuição da frequência respiratória. Então, depressão do sistema nervoso central, apneias, dor, diminuição do volume corrente, doenças neuromusculares, distúrbios metabólicos, aumento da pressão abdominal, a dor novamente, obstrução de via aérea, qualquer coisa que impeça um volume corrente adequado. E podemos ter aumento da ventilação de espaço morto. Aí tem o caso da hiperinsuflação, aquele típico desenho que todo mundo conhece, em que o alvéolo distende demais e comprime o capilar, e as diminuições importantes de fluxo pulmonar. O exemplo mais típico são os TEPs maciços. Temos espaço morto e, por outro lado, temos shunt. Então, eu já falei do shunt, e o shunt pode ser dividido em pulmonar e cardíaco. O pulmonar, principalmente a atelectasia e pneumonias graves. Aquele caso onde eu não tenho ar chegando ao alvéolo. E o shunt cardíaco, das cardiopatias congênitas, com fluxo redirecionado que não passa para o pulmão, o sangue não arterial passa direto para a circulação sistêmica. Saindo desse distúrbio, nós vamos ter distúrbios da difusão. Então aqui o ar, se ele for puro, o ar vai chegar até o alvéolo. Mas ele vai encontrar uma barreira que pode ser de líquidos ou de células, ou geralmente de ambos, ou no alvéolo, ou no interstício, ou nos dois. Então o ar chega, o oxigênio chega ao alvéolo, mas ele tem dificuldade em chegar ao capilar. Por isso formam a diferença alvéolo arterial de O2 aumentada. Então os distúrbios de difusão sempre com a diferença alvéolo arterial de O2 aumentada. Por último, as inadequações da troca gasosa já no tecido. Então a gente tem essa formulazinha com DO2, que é entrega de O2, que vai ser igual ao débito cardíaco e o conteúdo arterial de O2. Qualquer alteração no débito cardíaco ou no conteúdo vai causar uma hipóxia tecidual. Então o débito cardíaco, com as diferentes causas, podemos ter alterado pré-carga, pós-carga ou o próprio miocárdio em si. E o conteúdo arterial de O2, temos 2 fatores principais. A saturação, a gente já viu aqui quais são as alterações que podem levar. E a hemoglobina. Aqui então a gente vê pela forma que anemias importantes podem levar a hipóxia tecidual. Outro fator de inadequação da troca, o principal carreador que nós temos de oxigênio é a hemoglobina.
temos pouco O2 para a hemoglobina levar até o tecido. Quando ela chega no tecido, ela tem que entregar o máximo possível. Toda vez que tem uma curva de dissociação da hemoglobina desviada para a esquerda, a hemoglobina não entrega direito esse oxigênio. Vamos ter dupla causa de hipóxia. Então, nós temos pouco O2 para entregar, quando chega no tecido, entregamos pouco. As principais causas: um PCO2 baixo, pH sanguíneo alto ou uma hipotermia. Vimos agora como se forma a insuficiência respiratória, vamos ver o que ela causa, qual o quadro clínico principal. Então, vamos dividir em quadro clínico da hipóxia e de hipercapnia. Da hipóxia, sistema nervoso central. Típico paciente que começa com hipoxemia, aquele paciente agitado, confuso. Conforme vai se agravando, vai se perpetuando esse baixo oxigênio, começa a ter depressão de consciência e, finalmente, a inconsciência do paciente. Sistema respiratório, se ele conseguir, se ele não tiver com alguma depressão, ele vai aumentar a frequência respiratória e volume corrente para tentar compensar a hipóxia. Cardiovascular também, podendo, ele aumenta débito cardíaco e frequência cardíaca para melhorar a entrega de O2. Mas com o tempo vai evoluindo para bradicardia, uma miocardite tóxica, ICC e por fim até a parada cardíaca, da principal causa em crianças. Também ele vai causar aumento da pressão de artéria pulmonar, da resistência venosa periférica e da hipertensão e da pressão arterial sistêmica. Com o tempo, ele vai levando a hipotensão. Aumenta o fluxo cerebral, uma tentativa do organismo de compensar a falta de oxigênio, levando mais sangue para o cérebro. Entra no metabolismo aeróbico e na periferia nós vamos ter uma vasoconstrição que vai causar a típica palidez cutânea. Já a hipercapnia, ele começa com a vasodilatação e edema cerebral, então ele vai dar cefaleia, tontura, mais confusão mental do que o paciente já estava, convulsões. Vai causar uma vasoconstrição pulmonar, onde tem o CO2 mais elevado. Isso é um mecanismo protetor. Eu tiro da onde a ventilação está pior, onde o CO2 está mais alto, e aumento a perfusão onde o CO2 está mais baixo, onde a ventilação está mais adequada, tentando melhorar a função pulmonar. Temos aumento de PA, né? E perifericamente eu tenho vasodilatação, então eu vou ter uma coloração rosa e extremidade quente quando eu tenho aumento do CO2. Leva a arritmias, a principal são as astracístoles ventriculares. No rim temos vasoconstrição das arteríolas aferentes, com diminuição da taxa de filtração glomerular. E vamos ter uma diminuição do potássio intracelular e aumento do potássio plasmático. Lembrar que na hipocarbia, aqui quase sempre iatrogênica, podemos ter tetania, tremores, por principalmente redução do cálcio iônico e também por uma hiperexcitabilidade neuronal direta. Vimos o quadro clínico. O que a gente vai achar no exame físico desses pacientes? Então, vamos ver 4 pontos principais: frequência respiratória, a mecânica respiratória, entrada de ar no pulmão e a cor e temperatura da pele, que eu já falei. Frequência respiratória, eu acho que é o item mais valorizado na insuficiência respiratória. Na verdade, ele não é nada fidedigno. Sofre interferência de muitos fatores, como a idade do paciente, a ansiedade, exercício, dor, febre, choro, vários outros. Então, a quantidade ali de frequência respiratória aumentada nem sempre vai te conseguir colocar direitinho quanto de insuficiência respiratória o paciente está. Em outro ponto, uma frequência respiratória baixa pode indicar fadiga e não que, na verdade, o paciente está bem. Dinâmica respiratória. Aqui sim, o item principal do exame físico, o que vai nortear para a gente o grau de insuficiência respiratória do paciente. Então, a gente vai ter, principalmente, batimento de asa e nariz, retração intracostal, o balancim, respiração abdominal, estridor. Quanto mais o uso de musculatura acessória, mais insuficiência respiratória o paciente está,
Conforme a gente vê o paciente melhorar, o uso dessa musculatura acessória vai diminuindo. É muito útil para a gente quantificar a insuficiência respiratória. Aqui é uma evolução típica de uma gasometria de um paciente não tratado com uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, sempre a insuficiência respiratória começa com uma hipoxemia, sem alteração do CO2, isso é a fase 1. Na fase 2, o paciente começa a hiperventilar, tentando diminuir essa hipóxia, então para de ter queda de O2 e tem uma queda pequena de CO2. Mecanismo não sendo tratado, começa a falhar, o CO2 volta a aumentar, o PO2 diminuir, essa é a fase 3, até que na fase 4 eu tenho o PCO2 maior que o PO2. Pacientes não tratados, antigamente quando não tinha muito o que fazer, a fase de morte do paciente. Trouxe um trabalho de 2011, já não está tão novo, mas muito interessante em 2 aspectos. Primeiro, ele mostra que os pais não foram capazes de ver a insuficiência respiratória nos filhos em metade dos casos que a enfermeira da triagem, isso é nos Estados Unidos, que a enfermeira da triagem viu essa insuficiência respiratória. Muito importante, principalmente naquele caso que vai ser avaliado à distância, vulgo atendimento por telefone. Muito cuidado com a informação do pai. Segundo dado importante, a saturação, muito valorizada hoje em dia, com todo mundo hoje em dia tem no bolso um oxímetro de pulso. A saturação se mostrou muito específica, mas pouco sensível. O que quer dizer? Se você tem uma saturação baixa, quase certeza que esse paciente está em insuficiência respiratória. Agora, paciente em insuficiência respiratória, só 35% nesse trabalho mostrou saturação baixa. Então, não espere ter saturação baixa para fazer o diagnóstico de insuficiência respiratória. Vimos a fisiopatologia, vimos o quadro clínico, aprendemos a diagnosticar. Vamos agora tratar esse paciente. Há alguns itens principais. Então, permeabilizar vias aéreas, oxigênio-terapia, aspiração de vias aéreas, fisioterapia respiratória, ninguém UTI hoje trabalha sem fisioterapia, hidratação, tratamento de causa básica, assistência ventilatória e otimizar a entrega de O2. Alguns itens aqui vão ter aulas específicas, como a fisioterapia, ventilação mecânica, ventilação nasal de alto fluxo, então eu só vou citá-los, depois vocês poderão assistir às aulas específicas. Então, o quadro, imagem típica da permeabilização de vias aéreas, com posicionamento do paciente, muitas vezes negligenciado, mas importantíssimo, principalmente no paciente inconsciente. Só você colocando o paciente em postura correta, não abriu as vias aéreas, você pode lançar mão de cânulas, tanto o Guedel quanto a cânula nasofaríngea, principalmente quando você tem queda de língua. Tratar causa básica, aí vamos dizer, nós vamos tratar a causa básica em todos os casos, mas existem algumas causas básicas que são imperativo no tratamento imediato da insuficiência respiratória. Sem esse tratamento não há melhora. Os 4 exemplos clássicos, o pneumotórax, né, a telectasias importantes, corpo estranho e os broncoespasmos que você pode reverter, que são os asmáticos. Oxigênio-terapia. Aqui eu acho que a parte mais importante, você conseguir levar oxigênio, é meio caminho andado na insuficiência respiratória. Nós temos 2 sistemas, o sistema de baixo fluxo de oxigênio e o sistema de alto fluxo. Baixo fluxo, o catéter nasal e a máscara simples. Todos os outros vão entrar no grupo do sistema de alto fluxo. Vamos ver eles aqui em detalhes. Então, catéter de O2. Sistema mais simples, é confortável para o paciente, mas nunca sabemos ao certo que FiO2 estamos dando. Depende muito do tamanho do paciente, do volume corrente, da frequência respiratória, do fluxo que você põe. E a FiO2 conseguida é baixa. Então serve para que casos? Aquele caso de queda baixa, de saturação, insuficiência respiratória leve. Não serve para muito mais. Máscara simples de O2. É aquela máscara que todo mundo usa no pronto-socorro. Vai ter uma fonte de oxigênio entrando direto na máscara. Pode usar de 5 a 10 litros
E é postulado que pode chegar de 35% a 60% de FiO2, mas geralmente a gente fica ali entre 35% e 45%, a gente não consegue passar disso. Existe uma variante que é a tenda facial de O2. Tenda facial de O2 é essa tenda que tem esse formato especial, em que uma parte encaixa na mandíbula do paciente e a parte de cima fica aberta. É mais confortável para o paciente, eu consigo aspirar esse paciente sem tirar a máscara, consigo dar alguma medicação, então é uma máscara que tem suas vantagens. O problema é que ela consegue dar uma FiO2 um pouco menor, mas chega também a seus 35%, 40%. Capacete de O2. Hoje em dia praticamente a gente só vê usado no berçário, ele é tolerado só por criança pequena, postulado que consegue uma FiO2 até 80%, mas geralmente a gente chega ali por volta dos 60%. Bebezinho pequenininho, muito útil ainda. Tenda de O2 é aquele capacete aumentado, digamos assim. Eu pego 2/3 da criança e coloco dentro da tenda. Então eu tenho uma limitação muito grande de acesso a essa criança, tanto para exame, para medicação, para a mãe confortar a criança, né? Se o O2 for umidificado, ainda fica uma névoa que eu não enxergo mais a criança. Uma FiO2 que não é alta, então hoje em dia praticamente abandonado, a gente vê em poucos lugares usar a tenda de O2. Aqui eu trouxe só essa figura com a crise da nossa saúde pública e algum desespero de alguns médicos, aonde chega a invenção de alguns itens para você conseguir dar O2. Pode até funcionar, mas espero que ninguém precise disso. Máscara com reinalação parcial. É aquela máscara onde você tem um reservatório de O2, né? E aí você consegue fazer com que a sua concentração de O2 que o paciente vai inalar bem maior. Aqui sim você chega a 60% mais ou menos de FiO2, né? Com a variante da máscara sem reinalação. A máscara sem reinalação ela tem que ser bem acoplada no paciente e ela tem válvulas em que permite que se expire o ar, mas o ar não volta para o paciente. Então, qual ar o paciente vai respirar? Só o que está no reservatório. Então, ele consegue levar a uma FiO2, se estiver bem acoplado, até 95%. Mas lembre-se que esse reservatório tem que conter um volume corrente adequado para o paciente. Paciente pequeno, você não vai ter problema. Paciente grande, cuidado de não ter pouco ar, o paciente não ter de onde tirar ar. Máscara de Venturi, com a vantagem de com dispositivos intermediários coloridos para facilitar decorar qual é a FiO2, você consegue colocar uma FiO2 conhecida no paciente. Então, geralmente, você consegue até 50% de FiO2 e você pode colocar um pouquinho mais, vai desmamando o paciente do O2 para você saber se está melhorando ou não. Cânula nasal de alto fluxo. Como eu disse, é muito importante hoje em dia. Começou em 2000, 2001 nos Estados Unidos, em 2014 só liberado para a Anvisa, mas hoje em dia é muito difundido em todas as UTIs. Como é um item muito importante, nós colocamos uma aula específica só para cânula nasal de O2. Só para situar, ela estaria entre o O2 ofertado pelas máscaras, pelas cânulas que a gente viu até agora, e a ventilação mecânica. Mais ou menos num espaço semelhante à ventilação não invasiva, né? Mas vocês vão ver isso mais em detalhes na aula. Ventilação não invasiva também, a gente tem 3 tipos principais de máscaras. Tem a máscara normal, a máscara full face, o PRON, que também temos só máscara só nasal. Algumas vantagens, principalmente de usar menos sedação, com todos os efeitos colaterais que a sedação tem, eu vou minimizá-los e vou preservar a atividade do músculo respiratório do paciente. Também vocês vão ver com detalhes mais para frente. Não deu certo os métodos não invasivos, precisamos passar pela ventilação pulmonar mecânica. Muitas indicações, com certeza uma das aulas mais importantes do curso vai ser dado também posteriormente.
temos a ventilação mecânica e hoje em dia, em alguns centros, não são todos no Brasil, infelizmente, temos algo a mais para fazer. Temos a ventilação de alto fluxo oscilatória e o ECMO, que começou a ser difundido agora, alguns grandes centros já têm. Infelizmente não é acessível para todo mundo, mas conseguimos já em alguns lugares ofertar e dar uma chance a mais de sobrevida para o paciente. Passamos da oferta de oxigênios, nós precisamos adequar a troca gasosa nos tecidos. Então, nós falamos anteriormente da entrega de O2, né? Então, eu preciso adequar o máximo possível essa entrega. Eu tenho pouco oxigênio, como eu disse. Eu tenho que entregar ele de uma forma melhor possível. Então, primeiro, vamos ver o débito cardíaco. Então, débito cardíaco, vou alterar principalmente pré e pós-carga. Se necessário, cuida do volume de ejeção com alguma droga vasoativa e veja a frequência cardíaca. Então, imagina os 4 pontos que eu consigo melhorar o débito cardíaco. Segundo ponto, conteúdo arterial de O2. Então, a saturação de O2, faltou um Tzinho, a gente já viu aqui o máximo que eu consigo fazer para melhorá-la. E aí vem a hemoglobina. A hemoglobina é uma grande briga de qual o nível mais adequado. Dou sangue, não dou sangue, é melhor dar sangue para o paciente, é melhor não dar. Nós ainda trabalhamos na insuficiência respiratória grave, principalmente na que está em ventilação mecânica, com limite de 10. Então eu mantenho 10 gramas por decilitro ou mais de hemoglobina para o paciente. Mas, como eu disse, não é aceito por todos, está bem discutível. Alguns colocam 9,6, alguma diferença pequena, mas alguns autores até criticam e acham que não teria necessidade. Por último, o que eu posso fazer? A gente viu a curva de dissociação. Eu já fiz tudo o que eu podia para melhorar a oxigenação. Eu peguei, melhorei minha entrega de O2 o máximo possível. Só me resta o quê? Pegar esse O2 que está na hemoglobina e entregar o máximo possível para o tecido. Então, o que eu vou fazer? Evitar PCO2 muito baixos. PCO2 baixo, com quase 100% de chance, é iatrogênico. Então, não ache que aquela ventilação que você está fazendo com PCO2 baixo está adequada. Sempre mantenha o PCO2 normal, um pouquinho elevado. pH, manter o pH de normal para um pouquinho ácido. pH alcalino não se admite na insuficiência respiratória. Então, a gente vê muitas vezes mostrarem uma gás, a gás está boa, 7,50 e pouco de pH. Não está boa. Ele tem que ser do normal, do limite inferior, para um pouquinho ácido. E evitar hipotermias. Não preciso chegar a fazer hipertermia para dissociar melhor. Deixando em normotermia, tá bom. É isso que eu tinha que falar hoje. Obrigado. Até as próximas aulas.